Agora eu gostaria que você falasse, professor, um pouco do Varnhagen, a importância dele para a nossa historiografia. É um Eu nome acho hoje meio esquecido, né? engraçado que quando eu fiz a graduação, eu só ouvi paulada em cima dele. A minha Isso é um bom professora, O sinal. que é um Então, bom sinal, né? a minha professora quase falou que ele era nazista. pronto, gente. Quase Então chegou a ser. vocês comprem que o livro é bom. A minha professora quase chamou ele de racista, nazista, né? Nazista fica difícil, que ele É, morreu não tem bem como. antes do... Ele era. Porque ele, entre aspas, rejeitaria biografias de figuras marginalizadas, indígenas. Mentira. No livro dele ele fala do Felipe Sim. Camarão, né? O grande herói do Felipe Camarão. Ele fala do Henrique Dias, então essa tese que eu escutei da minha professora, Não tem eu até menor- acreditei na época, mas quando eu fui ler o livro, não faz sentido. Ele fala, apesar do nome, né, Francisco Adolfo Varnhagen, ele era brasileiro, nascido em São Paulo, né, 1816. O pai dele era alemão, a mãe era portuguesa. O pai veio para o Brasil com o Dom João VI, o pai dele, o Frederico, né, Varnhagen. Ele veio para ajudar na fundação de uma siderúrgica em São Paulo, porque poucas em pessoas sabem, né? Sorocaba, né? O Dom João VI, ele inicia a história da siderúrgica no Brasil. Uma espécie de pré-industrialização do Brasil, que ele tentou fazer, né? A siderúrgica Sorocaba, É, Sorocaba. em São Paulo. E esse Frederico Varnhagen, que era o pai dele, ele fica aqui, fica há pouco tempo, porque ele acaba brigando lá com outros que estavam lá no projeto. O Varnhagen, ele volta para Portugal, o filho é educado, ele nasce em São Paulo, né? O Francisco Adolfo Varnhagen nasce em São Paulo, é educado em Portugal. Nós, da editora Caravelas, resolvemos lançar essa magnífica coleção de Varnhagen. São 6 volumes, é uma história robusta, absolutamente imprescindível para quem quer aprender sobre a história do Brasil. Luta nas guerras liberais contra o Dom Miguel, né? A Guerra Civil Portuguesa, né? As guerras liberais. Ele luta no exército de Dom Pedro I do Brasil, Dom Pedro IV lá em Portugal, né? Que a gente vai falar daqui a pouco dele. É uma figura muito interessantíssima, né? Que às vezes é muito reduzida a ou um super-herói ou um super-vilão. demônio. Ele é muito mais complexo do que simplesmente se reduzir a uma figura vilanesca ou um herói romântico, né? O Varnhagen, ele vai lutar nas guerras liberais contra o Dom Miguel. Depois ele vai vir para o Brasil, vai publicar o primeiro livro de história dele. Não vai ser esse ainda. Ele vai achar o túmulo do Pedro Álvares Cabral, o descobridor do Brasil, né? Que o túmulo tinha sido perdido na história. Ninguém sabia mais onde tinha sido enterrado o Pedro Álvares Cabral. Ele vai achar em Santarém, em Portugal, né? O túmulo dele. E ele vai achar estranho, porque no túmulo dele está assim, Pedro Álvares Cabral, marido de Dona Fulana, que era camareira da infanta Maria, filha de Dom João VI. O túmulo fala mais da mulher do que dele. E aí o Varnhagen vai ficar muito indignado, né? Com esse apagamento da memória do Pedro Álvares Cabral. Alguns dizem que o rei de Portugal teria ficado chateado com ele, né? Porque ele vai para a Índia e descobre o Brasil, vai para a Índia e acaba brigando lá com O Samorim. o Samorim lá de Calicut, né? Calicut. E aí ele teria sido a sua carreira como navegador teria encerrado ali. E ele foi meio que apagado, deixado de lado, né? Da nobreza portuguesa ali, do ciclo da corte do rei. E o Varnhagen, esse brasileiro, vai lá e resgata a memória do Pedro Álvares Cabral. E é o Varnhagen que vai descobrir onde o Brasil foi descoberto, exatamente aonde a frota de Cabral chegou. Ele vai descobrir, ele vai identificar como a praia do Porto Seguro, né? Que ele não sabia. Hoje Né? o corpo do Cabral tá na antiga Sé, não tá? Tem uma parte dele que está em Rio de Janeiro, a outra está em Portugal. Pedaços, né, dos restos mortais dele foi dividido Portugal ficou com um pedaço, o Brasil ficou com outro pedaço lá no Rio de Janeiro. Mas Antiga não é Sé. antiga Sé em específico. Isso, ele está lá enterrado lá. Parte dos restos mortais, dos restos mortais dele. Agora, teve uma discussão se seria de fato o ossuário dele, né? Porque parece que tem 2
fêmures de pessoas diferentes lá. Não se sabe se pode ser dele e da esposa, também pode ser, né? Que antigamente havia, né? Pessoas da família eram enterradas juntas, né? Misturavam-se o ossuário dele. Mas hoje a gente sabe que parte do corpo está em Portugal e outra parte está no Brasil, que é emblemático isso, né? Sim. O descobridor do português do Brasil, parte do corpo dele está em Portugal e a outra parte está no Brasil. A boa parte está no Brasil. Ele pegou a boa parte do ossuário dele, está no Brasil. Um pedacinho só que ficou em Portugal. E o Van Hagen, então, ele vai ficar famoso no círculo. Ele não foi, naquela época não tinha formação em história, né? Ele tem formação matemática, formação militar, né? E engenharia. Do que não havia na época curso de... Não havia graduação em história, né? Em 1830, não existia isso. Ele vai ser admitido no Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, né? Pela descoberta dele, esse pioneirismo dele, né? Porque ele de fato, eu acredito que ele era um historiador, mas ele também era meio que um arqueólogo, né? Para fazer essas investigações todas. Para ele conseguir achar o túmulo do Pedro Álvares Cabral, que ninguém sabia onde estava, e identificar a praia em que o Brasil foi achado pelos portugueses, descoberto, né, pelos portugueses, isso é uma coisa que ele, no mínimo, deveria ser mais lembrado. Lá no Rio, na Praça Paris, no centro do Rio, tem um monumento em homenagem a ele. Tá todo lapidado, todo destruído lá. Eu não sei como é que não roubaram lá os cracudos lá do Rio. Não sei como é que eles não roubaram o busto do Van Hagen, né? Roubaram as letras, então ninguém sabe quem era. Só tá lá. Agora eu sei que é ele porque ele tem aquela cara dele lá específica, né? Mas o texto, porque tá em bronze, né? Aí pegaram as letras todas, ninguém sabe quem é. Quem passa ali, ninguém sabe quem é o Van Hagen. O túmulo dele tem um monumento, né? Tem um busto dele em São Paulo, acho que ele tá enterrado lá. Lá em São Paulo não foi lapidado, não foi depredado, né? O túmulo dele, porque tá num lugar privado lá. Pelo menos o túmulo dele não foi abandonado. Mas a figura Van Hagen foi meio que esquecida. E ele é tido como uma figura negativa no meio acadêmico, historiográfico, né? Porque ele é visto como uma espécie de historiador oficial, né? Que teria sido pago pelo Dom Pedro II para adulterar a verdadeira história do Brasil, que não sei até hoje que história verdadeira é essa que a esquerda tanto gosta de dizer, né? Eles dizem, né? E tentam cancelar o Van Hagen. Ele depois vai finalmente publicar esse livro dele, História Geral do Brasil, que ele vai ressuscitar, vai resgatar várias obras historiográficas que foram perdidas na época lá da colônia. Por exemplo, o primeiro historiador do Brasil foi o Frei Vicente de Salvador, né? O franciscano do Rio. A obra dele nunca foi publicada, de fato, né? A obra foi perdida. Aqui em São Paulo tinha o Frei Gaspar de Madre de Deus, que foi o primeiro historiador paulista, né? Esse beneditino. O Van Hagen vai resgatar esses historiadores primitivos lá, do início da nossa história, e vai republicar as obras dele, junto com o Capistrano de Abreu, que é outro historiador. Outro nome importante. Cearense, historiador cearense, né? E o Van Hagen então vai ficar conhecido como Heródoto brasileiro, né? Porque ele vai meio que... Não é que ele vai criar uma história falsa, ele vai resgatar a história do Brasil que foi perdida. Então ele vai pegar os primeiros historiadores, as primeiras obras da nossa história e vai reconstituir, vai republicar essas obras. Ele vai condensar isso na História Geral do Brasil. Porque as fontes, uma coisa que eu admiro muito nele era esse gosto que ele tinha por fontes primárias, né? Você não pega o que o outro historiador falou. Você pega a fonte, o cara que estava ali, que viveu naquela época, você vai pegar o que ele escreveu, vai fazer uma avaliação ali do texto, né? Se tem coisa inventada ou não, e vai publicar. Então o Van Hagen, ele tem esse mérito, né? De ter criado a ciência historiográfica no Brasil. Ele vai morrer cedo, né? Infelizmente, ele não vai morrer nem com 60 anos de idade, ele vai morrer logo com 56 anos só. Vai morrer cedo. Em 1873, ele vai falecer, né? E meio que ele fica
ele ainda ia publicar mais coisas, né? Mas ele acaba falecendo antes da hora, né? Quer dizer, ninguém falece antes da hora. Ele acaba falecendo, infelizmente, cedo, né? Ninguém falece antes da hora. Ele acaba falecendo cedo demais. O único que falece na véspera é o peru, né? É. O único que falece antes da hora é o peru. E o que é triste é que pouco se fala dele. Quando se fala mal, né? E é muito bom ver o trabalho de vocês de resgatar essa figura desse homem, né? Porque uma pessoa que teve uma relevância dessa na nossa história científica, né? Porque a história é uma ciência, né? Uma ciência humana, mas é uma ciência. E ele foi, de fato, esse homem que, no mínimo, deveria ter a sua obra relembrada e republicada, né? E, infelizmente, ele está sendo esquecido aí. Por isso que nós tivemos a iniciativa de publicar, porque ele é de vital importância para o conhecimento da nossa história, né? Inclusive, não dá para entender a história do Brasil sem ele. É uma questão clara aí, como você expôs muito bem, né? Antes, professor, explica por que a gente colocou esse brasão no lugar do brasão do Brasil Império. Por causa da nossa história, né? Que é umbilicalmente ligada a Portugal, né? Então não tem como negar que Portugal descobriu, fundou a nossa nação, né? Não dá para esconder e pôr no bolso isso daí. Então daí por isso que nós resolvemos colocar dessa forma. Esse é o brasão do Reino Unido, né? Sim. De Portugal, Brasil e Algarves, né? Exatamente. Foi aí que o nosso império acaba pegando, né? Sim. Como é que é o nome? Atrás do brasão? A quina, você tá falando? Não, a parte atrás da quina. Esse símbolo usado pelos navegadores. Não é astrolábio, né? É outro nome que é dado. Mas é o redondão lá, que era usado em Portugal, né? É que o Brasil Império, ele pega, né? Pega exatamente aquilo lá. Em Portugal ainda tem esse símbolo, né? A República Portuguesa pegou. Só que tirou a coroa, né? Só ficou a quina tiraram a coroa. Quando a Portugal virou república, eles tentaram imitar a bandeira brasileira, né? Ia colocar lá ordem, sangue, progresso e sangue, uma coisa assim. Isso eu não sabia quando foi feita a república. Verde e vermelho, ia ser horrível. Ia ser horrível. Aí eles, não, vamos deixar pelo menos o brasão. O Brasil, quase que o Deodoro queria deixar o brasão do Império, né? Mas aí ele queria deixar só uma estrela em cima, ao invés da coroa. Aí os positivistas mandaram ele calar a boca e colocaram lá ordem e progresso. Tiraram o amor, né? Porque no lema positivo é amor por princípio, ordem por meio e progresso por fim. Aí eles tiram amor, só fica a ordem e progresso. Pelo menos o amor voltou na última eleição. Voltou, agora nós estamos no reino do amor na política, não tem mais crise. Tá uma beleza lá. O Eduardo até concordou, tá emocionado, né, Eduardo, lá, com o novo governo. Uma beleza. E por que o Vernhagen ele é acusado de, digamos, contar a história contra o Nordeste? O pessoal do Nordeste não gosta muito dele. Tem essa fama também, Isso tem essa fama. Porque ele vai falar do... Se fosse muito paulista, muito sulista. Muito sudestino. Ele era paulista. E por que você acha que Primeiro tem essa... É exagero dos nordestinos que são muito bairristas ou tem verdade nessa história? Não, mais pernambucano. Essa crítica veio de Pernambuco mesmo. A crítica veio de Pernambuco. O pernambucano, nada contra... Eu adoro Pernambuco, eu adoro pernambucanos. Mas tem uma coisa... Espero que não seja cancelado agora. Que eu não entendo que muitos pernambucanos têm, especialmente o pessoal do Recife. Essa coisa do holandês. Do Nassau, do holandês. Que o Van Hagen ele vai falar dos holandeses, né? Uma das primeiras obras que ele vai publicar vai falar sobre os holandeses no Brasil. A guerra contra os holandeses, né? E ele não vai tecer elogios aos holandeses. Ele também vai falar da Revolução Pernambucana, de 1817, da outra Revolução Pernambucana, que é 1824. Então, Pernambuco tem 3 motivos para falarem mal dele. Ele não fala bem dos holandeses de Pernambuco, fala mal da revolta pernambucana de 1817 e fala da Confederação do Equador, lá, que foi em 1824, né? Mas ele era de São Paulo. Mas muita coisa que a gente conhece hoje do Nordeste, da história do Nordeste, vem dele. Porque ele vai falar do Henrique Dias de novo, vai resgatar a memória do
Felipe Camarão, que era... O Felipe Camarão era do Rio Grande do Norte, né? Potiguar. Henrique Dias era pernambucano, era um herói. Né? Então é injusta essa crítica. É injusta claro essa que é crítica. injusta. Ele só vai falar um fato de que no Nordeste, em Pernambuco, tiveram muitas revoltas. E teve mesmo. E os holandeses dominaram lá durante o quê? 24 anos? 23? 2 décadas dominando lá. E os pernambucanos é que expulsaram eles. Né? Só que agora existe essa espécie de saudosismo que eu nunca entendi, né, dos holandeses. Porque o Nassau fez algumas, de fato, ele fez obras lá no Recife, né? Criou lá, construiu a cidade, mas se resume a isso, né? Se eu perguntar para um cearense, do Rio Grande do Norte, um potiguar, um paraibano, os holandeses não fizeram nada. Então, esse saudosismo só se resume a Pernambuco, né? Eu já briguei com a minha mãe, que é do Rio Grande do Norte, ela falando que os holandeses seriam melhor. Mas você sabe o que os holandeses fizeram no Rio Grande do Norte? Teve um massacre de Cunhaú e Uruaçu, né? Deixaram lá o Rio Grande do Norte todo saqueado, destruído. Não tem sentido nenhum. Cearense, então, pior ainda, porque eles chegaram no Ceará, foram lá para tentar achar ouro, né? Tentar minas de prata lá, que eles achavam que tinha no Ceará, não acharam nada, foram embora. Deixaram o Ceará lá. Então, essa ideia de que os holandeses seriam maravilhosos não faz sentido. E o Van Hagen, ele vai tecer críticas à ocupação holandesa, porque é óbvio, né? Seria uma ameaça à existência do Brasil, se ele tivesse permanecido aqui. Não existiria Brasil, porque seria outro ethos, outra religião, outro povo, né? Não seria o Brasil do tamanho que é, o Nordeste teria outra realidade, né? Seria tudo diferente. Seria parecido com o Suriname. Você tem o povo... Estamos chegando lá. Várias facçõezinhas, né? Tem o hindu, tem o chinês, tem o muçulmano. Aí tem o holandês lá, protestante, também no grupinho dele. Cada um no seu núcleo que ninguém se fala. Então, o Brasil seria essa espécie de balcanização, né? Vários grupinhos. Então, não faz o menor sentido enaltecer a ocupação holandesa. Claro que os holandeses tinham certas qualidades que os portugueses talvez não tivessem. Mas isso não quer dizer que essas pequenas vantagens que eles tivessem, né? Suprimiria ou seria superior aos portugueses no geral. Claro que não. Né? Então não faz sentido essa crítica que pernambucanos, né, têm do Van Hagen. Você considera ele o pai da nossa historiografia? Com certeza. Ele não foi o primeiro historiador, claro, né? Porque tiveram outros, mas ele foi o pai da ciência historiográfica, de realmente você pegar as fontes, condensar elas numa lista, republicar livros perdidos, né? Que nem vocês fazem, pegam obras e republicam, foi isso que ele fez no Instituto Histórico Geográfico Brasileiro. E o mérito do Van Hagen foi justamente esse resgate das nossas fontes primárias, né? Ele também pegou que foi o primeiro livro de história do Brasil publicado em Portugal, que foi de um amigo do Camões, o Pedro Gândalo. Ah, o Pedro Gândalo. Sim, que ele vai falar mal de quem chama a terra de Santa Cruz de Brasil. Ele diz que não pode chamar a terra de Santa Cruz de Brasil. Ele fala que Brasil é um nome errado. Tem que falar terra de Santa Cruz. Ele vai publicar um livro dele tentando defender a tese de que não pode chamar Brasil. Tem que chamar a terra de Santa Cruz. Ninguém vai ouvir ele, né? E o Van Hagen vai republicar essa obra dele, defendendo com unhas e dentes de que aqui não é Brasil, aqui é terra de Santa Cruz. Mas aí, no início, de fato, o nome era Ilha de Veracruz, terra de Santa Cruz. Depois virou Brasil. Muito se diz por quê, né? Até hoje tem essa discussão. Tem uma discussão, né, eterna por que virou Brasil. Uns falam que foi por causa de comércio, por causa do pau-brasil. Outros foi por causa já tinha o nome da Ilha de Brasil em mapas irlandeses. Né? Acho que reduzia só por causa de economia, né? Eu também acho... É uma coisa muito marxista isso, você tentar reduzir tudo a um fator econômico, né? Acho que é muito mais, não tem muito a ver com só você tentar dizer que hoje o nosso país se chama Brasil por causa do pau-brasil. Acho que não, né? Tem muito mais a ver com o que você falou da ilha... Da ilha Brasil. A Ilha Brasil. Pai Brasil, que havia nos mapas antigos. Que era uma ilha lendária, né? É lógico, eles navegaram em direção a oeste. Encontraram o território. Então a associação parece meio clara, né? Inclusive o nome Antilhas também estava nesses mapas antigos.
Então, é uma tese faz mais sentido. Faz sentido. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.